você. A nação acordou em festa com a classificação do Flamengo para sua quinta decisão de Libertadores. Graças a mais uma atuação de gala do goleiro Rossi e com um jogador a menos, os cariocas seguraram o Racing na Argentina. Essa é a 7ª vez consecutiva que pelo menos uma equipe brasileira chega à final do principal torneio do continente. Agora, o rubro-negro espera o vencedor de Palmeiras e LDU. Na esperança de uma noite mágica, a torcida alviverde fez uma grande festa na porta do Allianz Parque no último treino da equipe de Abel Ferreira. No Mercadão dos Técnicos, Wagner Mancini foi anunciado no Bragantino. No São Paulo, o presidente Júlio Casares explicou os motivos do time não jogar mais em casa em 2025. E em jogo atrasado do Brasileirão, o Fluminense bateu o Ceará por 1-0, com mais polêmica no apito e entrou no G6 no lugar do Botafogo. O gol de hoje, claro que ajuda na confiança. Não só minha, mas do Lúcio ali. Sempre que a gente consegue bater bem ali, a gente vai pegando mais confiança, fica mais fácil. Espero que esse seja o primeiro de muitos aí até o fim da temporada. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e 1 como treinador. Fue importante para mí porque venía trabajando algunos meses, 2 meses estuve fuera dos gramados y por suerte pude voltar con una victoria importante, né? Com um rival que praticamente era direto, né? Estou muito feliz, com certeza é muito importante para nós ter esse apoio de todos os funcionários do clube que estão aí atrás dos bastidores para nós estar jogando aí e muito feliz. Agradecer cada um também, agradecer cada torcedor e esperamos fazer uma excelente partida e sair com a vitória. Fortes emoções da Libertadores. Cicinho, aquele bom dia pra você. O Flamengo confirmou a presença na final da Libertadores e agora espera ou pelo Palmeiras ou pela LDU. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Um dos favoritos já está na final, debaixo de muita dificuldade, mas o Flamengo merecidamente carimbou o passaporte aí para a final e provavelmente vai ser o campeão. Ronaldão, você concorda com o Cicinho? O Flamengo é favorito independentemente do adversário. Bom dia. Bom dia, menina Renata. Bom dia, seus cavalos. O Corinthians não tá nessa competição, então pra mim o Flamengo pode sim ser o campeão. E que escola de goleirão, hein? Que nós vimos ontem, escola latina de goleiro. Ele sai, bate com o rosto, bate com a cabeça e sai do gol. Que coisa linda, hein? Goleirada aí, os treinadores de goleiros brasileiros aí, ó. De olho nessa escola aí, menino. Você tá falando do Cabeça ou do Rossi ou dos dois? Cabeça e do Rossi, os dois. Os dois. Que é isso, pelo amor de Deus. A Argentina bem servida de goleiros e o Brasil também, não é? Edu Dracena já passou no médico, no ambulatório, já testou o coração, já está pronto para Palmeiras e LDU. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Preparado, Renata, para uma batalha e o Allianz Parque hoje à noite vai pulsar novamente. Hoje o Allianz vai lotar, o torcedor vai incentivar e eu acredito, 90 minutos pode acontecer várias coisas e o Palmeiras vai passar para a final. Preparem-se para uma noite Olha mágica. A confiança do Edu, hein? Torcedor do Palmeiras fica feliz porque vai precisar apoiar, ter um Palmeiras perfeito, fazendo 3 ou mais gols e não tomando nenhum da LDU, não é? A gente começou na Libertadores lá na primeira rodada lá em Venezuela. A gente saiu com uma vitória muito importante com o gol do Juninho. Depois a gente foi jogar no Maracanã, perdimos contra o Central Córdoba e todo mundo começou a não acreditar na gente. A gente acabou passando no limite na fase do grupo. Eu não jogo sozinho. Como falei, o esforço que a gente fez desde o primeiro minuto, tivemos possibilidade de fazer gol no primeiro tempo, depois a gente ficou com um jogador a menos. Aí quizás se complica um pouco, mas sabíamos do estilo do jogo do Racing, que bola na área, um bate e rebate na área.
Então acho que quando o Felipe opta pela linha de 5 com Danilo para cobrir mais espaço nas laterais também, a gente fez grande esforço e a gente sai com a classificação que foi muito merecida. Bom, eu sabia que ia ser um jogo de resiliência e eu já tinha conversado com o Felipe, com os fisioterapeutas. E eles falaram, cara, em algum momento você vai sentir, porque é uma lesãozinha chata que você teve, então você tem que estar preparado para isso e para passar por cima disso durante o jogo. E eu fiz todo o esforço possível para poder estar aqui. Senti diversas vezes no jogo, agora no final eu estava já esgotado, meu tornozelo está muito inchado já. Mas o mais importante é que conseguimos a classificação. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e 1 como treinador. O futebol não é guerra. O futebol não é uma guerra. Falaram que seria uma guerra aqui e eu só penso no Cruyff quando falo que o futebol é uma guerra. O futebol é um esporte maravilhoso que gera muitas emoções e dentro do campo passa o melhor, ganha o melhor. Cada um tem armas para poder tentar vencer o jogo, mas é na bola, é quem é melhor na bola. E minha mensagem para os jogadores foi essa: para chegar na final tem que merecer, tem que ser melhor que eles. E eles foram guerreiros, demonstramos a todos que é um time que é capaz de se adaptar a qualquer situação e merecidamente estamos na final da Libertadores 2025. E nós perdemos para o Fortaleza, temos que tentar continuar na luta com o Palmeiras. Temos um mês, como você falou, até a final eu não sabia disso. Eu não gosto de olhar o calendário além de 1 semana ou 2 semanas, mas isso já me alegra porque pode ser que com um mês o Pedro possa estar de volta. Precisamos muito do nosso atacante, o retorno dele. Podemos recuperar jogadores que não estão no seu melhor momento até lá, mas foco total no Campeonato Brasileiro agora. Prioridade absoluta o jogo do esporte. E só comemoro quando acaba. Enquanto isso, trabalho. Hoje a quinta-feira é do torcedor do Flamengo, comemorando a classificação na Libertadores. O grande sonho para 2025 continua. O Mengão disputa a final, não conhece o adversário, mas cumpriu muito bem a sua parte. Assunto para sequência. E teve jogo atrasado da 12ª rodada da Série A. O Fluminense recebeu o Ceará. Se deu bem, bateu o adversário por 1-0. Gol de falta do René. Só que esse gol gerou muita reclamação com a arbitragem. Fluminense e Ceará entraram em campo por um jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Desde o início, o tricolor teve mais controle das ações e criou as principais oportunidades. A recompensa veio aos 25 minutos, quando René abriu o placar em uma cobrança de falta. O gol de hoje, claro que ajuda na confiança. Não só minha, mas do Lúcio ali. Sempre que a gente consegue bater bem ali, a gente vai pegando mais confiança, fica mais fácil. Espero que esse seja o primeiro de muitos aí até o fim da temporada. Mas o lance que originou o gol gerou muita reclamação. O árbitro marcou toque de mão do zagueiro Marlon. Decisão que irritou bastante a comissão técnica e os jogadores do Ceará. Realmente a gente fica muito chateado, indignado com um erro assim, muito de um lance simples. Às vezes tem lance que é complexo, mas um lance muito simples para um árbitro experiente como o Flávio errar. A gente não quer que o árbitro erre, né? Mas assim, o Ceará, de uma certa forma, dentro da competição, já teve umas 3 ou 4 situações aí e a nosso favor não teve nenhuma. Não que tem que errar a nosso favor, tem que ser justo, tem que ser uma boa arbitragem. A parte complementar do duelo não foi diferente. Um Fluminense muito superior dentro de campo. Aos 10 minutos, Lúcio Acosta tabelou com Martinelli e mandou para fora. Depois, foi a vez de Canóbio mandar na rede pelo lado de fora. Insistente, o camisa 17 carimbou a trave. Na sequência, Cano ainda desperdiçou 2 boas oportunidades de cabeça. E no fim, Keno obrigou Bruno Ferreira a fazer uma grande defesa. Estamos teniendo situaciones y por ahí no tomamos la mejor decisión para poder ampliar el resultado. Yo tenía la sensación que si hacíamos el segundo, lo mismo con Internacional, si hacíamos el segundo, llegaba el tercero. Com a
a vitória sobre o Ceará, o Fluminense entrou no G6 do Campeonato Brasileiro e se firmou na briga por uma vaga da Libertadores do ano que vem. Além disso, o tricolor segue invicto em casa, sob o comando do técnico Luiz Ubeldia. São 5 partidas no Maracanã desde a chegada do treinador e 5 vitórias. É muito importante entrar no G6 para a confiança nossa, que a gente já tem confiança. Acho que vai ser um ano muito intenso. Há que continuar acreditando com muita fé e ir para cima, como demanda a instituição. No próximo fim de semana, Fluminense e Ceará voltam a se enfrentar. Desta vez na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui está ela, a tabela do Campeonato Brasileiro. Ronaldo pede tabela todo o tempo. Temos mais uma atualização, porque ontem o Fluminense cresceu na tabela. Passou o Botafogo, é o 6º colocado, entrou naquela posição de G6, vaga para a Libertadores. Ganhou com essa polêmica. Flávio Rodrigues de Souza é polêmico, todo mundo sabe, não é? E aí ganhou o jogo por 1-0 e fez com que o Ceará permanecesse na 14ª posição. O Ceará ficou nos 35 pontos. No meu caso, como torcedor, até achei interessante. O problema todo é que no final de semana, só que agora não no Rio de Janeiro, Ceará e Fluminense vão se enfrentar, Ronaldão. Outra vez. E a polêmica com a arbitragem. É que quantas vezes um escanteio é marcado, nada acontece. Uma falta é dada, não é dada, nada acontece. Lateral, não é? Só que nesse caso, o que me chamou a atenção é que o jogador Richarlison disse que o árbitro assumiu que teria errado. Então é grave. E o VAR não pode fazer nada. Nada. Se fosse dentro da área, poderia ter feito alguma coisa. Eu só espero nesse jogo de volta que você falou, jogo de volta não, mais um confronto, que o Ceará jogue. Que o centroavante do Ceará não jogue de volante, de zagueiro. Pedro Raul? Estavam jogando de volante, zagueiro. Vocês estavam com medo? Eu acho que a atitude do vovô tem que mudar. Olha esse lance aí, dá uma olhada lá. Pega no peito, hein? Pega no peito. Vou falar um negócio pra você, hein? Esses árbitros aí também estão para-raio de coisa ruim, porque sai um lateral, eles têm infelicidade de sair um gol. Sai uma falta que não foi, infelicidade de sair um gol. Mas vai chamar coisa. Quando que o René faz gol de falta? Então, você tem que dizer pra gente, tava no seu time lá, né? Não lembro. Deve ter tido talvez um no Inter, sei lá, no máximo. É o que eu digo. Só que eu sempre penso assim, gente. Claro que um jogo pode se definir como o Flamengo ontem num 0-0, 1-0. Só que teve tempo até pro Fluminense produzir mais e pro Ceará empatar ou virar o jogo. Só que o Fluminense administrou essa vantagem, conseguiu esse 1-0, mais 3 pontos na tabela. Já tinha batido o meu Internacional por 1-0 também. E vai somando pontos, vai pensando em Libertadores com seriedade, Cicinho. Renata, a gente acompanha que nem... Zubeldia, chora coração. Não chora. E eu fui totalmente contra a saída do Zubeldia. Você foi o quê? Eu fui contra. Dessa vez eu fui. Eu fui contra. Eu falei que não era o momento. Você teve altos e baixos. Eu sou volúvel, então não era o momento. Mas assim, estou cresponizadinho. Eu estava cresponizado, aí com muitas derrotas, cresponizadinho. Então nós estamos felizes com o Crespo. Mas assim, o que me chamou a atenção ontem no Ceará foi a postura, a questão de jogo. O Ceará, quando veio jogar contra o São Paulo aqui no Morumbi, o Ceará veio com uma ideia de jogo, jogar no contra-ataque. Conseguiu surpreender o São Paulo e muito bem defensivamente. E ontem parece que vieram sem estratégia, né? Não tinha força para atacar, pouco eficiente na questão ofensiva e acabou pegando uma equipe que o Fluminense não é aquela equipe da show, mas é consistente e também objetivo e conseguiu merecidamente a vitória. Edu, o Ceará para você está se complicando cada vez mais nessa briga contra o rebaixamento? Ou é um time que, pela campanha aplicada no primeiro turno, vai ficar por ali, não vai correr riscos? Como é que você vê o Ceará? O Fluminense a gente sabe que está brigando pela Libertadores. Não, para mim, corre sério risco, Renato. Até porque a gente vê um momento do Ceará muito abaixo do que a gente já viu no primeiro turno. Um Ceará onde que somou vários pontos importantes, né? E agora você pega uma sequência de derrotas, né? E isso acaba você perdendo a confiança também. Você não vê, de repente, jogadores chamando a atenção. Acontece uma situação como aquela numa falta, né? E aí sai o gol também. Então, são momentos que aí o Ceará tem que se unir. O Condé tem que unir o seu grupo, até porque
Os outros times ali que estão ali embaixo, Renata, estão encostando. E o Ceará a gente não vê uma melhora, principalmente na sua estrutura tática. Então vai ter que ter muito trabalho aí para a sequência do campeonato. Muito bem, na sequência, Flamengo classificado para a final da Libertadores. Temos mais uma equipe brasileira garantida na decisão deste ano. Quem precisou vencer o jogo na Argentina? 0-0, com expulsão do Plata, com o goleiro Rossi aparecendo e acontecendo. Garantiu o Flamengo na final da Libertadores. O Racing fica pelo caminho e agora o Mengão espera ou pelo Palmeiras ou pela LDU. O torcedor rubro-negro chegou confiante ao El Cilindro. Tô virado, pô. Vim pro jogo virado porque eu sei que o Flamengo vai vir aqui e vai pra final, pô. Flamengo é isso. Flamengo, a gente respira Flamengo. Se tiver que se doar, Flamengo vai ganhar porque, meu irmão, essa camisa aqui passa por tudo, passa por cima de tudo. A verdade é que a noite foi tensa e a pressão argentina começou na festa antes mesmo da bola rolar. Apesar de proibidos pela Conmebol, fogos e sinalizadores tomaram conta do estádio. Dentro de campo, o Flamengo teve o primeiro ataque do jogo. Mas foi o Racing que começou pressionando e Conete, por pouco, não abriu o placar aos 11 minutos. Na resposta brasileira, Cambeses mostrou que seria protagonista. E quando a bola caiu nos pés de Luiz Araújo, o atacante mandou para fora. Jogo equilibrado. Solari por cima. E no lance seguinte, Arrascaeta em cima de Cambeses. Outra vez o goleiro argentino brilhava na noite. Na volta para o segundo tempo, outro lance para a arbitragem. Vermelho direto para Plata, após esse tapa em Marcos Rojo. Com um jogador a mais e precisando da vitória, o Racing cresceu em campo. Os donos da casa até chegaram a ver Marcos Rojo ser expulso por essa dividida com Jorginho. Mas após a análise do vídeo, o cartão foi cancelado. Decisão final, não tarjeta roja. E com o Flamengo recuado, chegou o momento de Rossi chamar a responsabilidade. Obviamente feliz pelo jogo que eu consegui fazer, mas também eu não posso deixar de parabenizar a todo mundo que hoje jogou. O goleiro argentino da equipe brasileira não sentiu a pressão da arquibancada. Com o joelho, parou Maravilha Martínez. E com as mãos, assegurou a classificação rubro-negra no chute de Vieto a queima-roupa, já nos acréscimos. Fim de jogo, Racing 0, Flamengo também 0. Na verdade, obviamente, o meu trabalho dia a dia, já virar ídolo, já fica com vocês como torcedores, ou com o mesmo torcedor que acompanha tudo, cada jogo, cada dia, que comemora muito quando a gente vence e sofre muito quando a gente não vence. Mas eu não vou botar o meu nome de ídolo porque ainda, na verdade, não ganhei nada. Ganhei só uma Copa do Brasil, não ganhei nada aqui no Flamengo, mas agora temos essa grande possibilidade de disputar uma final de Libertadores e entrar na história. O primeiro finalista está definido. De 2019 para cá, o Flamengo é a equipe que mais disputou decisões do campeonato continental. Quando entrar em campo, em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, será a quarta final nos últimos 7 anos. Dos 3 títulos disputados nesse período, 2 foram conquistados pela equipe carioca. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada.
mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Resta saber se o Palmeiras também vai carimbar o passaporte mais tarde e embarcar para Lima no mês que vem. Foi sofrido, foi como Libertadores tem de ser. O grupo está de parabéns pelo esforço, pelo sacrifício e agora recuperar forças, focar no Campeonato Brasileiro até chegar à final. E eu fiz todo o esforço possível para poder estar aqui. Senti diversas vezes no jogo, agora no final eu estava já esgotado, meu tornozelo está muito inchado já. Mas o mais importante é que conseguimos a classificação. Uma classificação que veio com maturidade, com aproveitamento total da vantagem construída aqui no Brasil, no Maracanã. O Flamengo teve problemas com a expulsão do Plata, poderia ter se perdido, recompôs rapidamente a defesa, se reorganizou e contou principalmente com o goleiro Rossi. Eu sempre digo que um grande goleiro, ele tem que aparecer na hora mais complicada. E ele se mostrou firme, extremamente atento ao jogo. E o Flamengo conseguiu um 0-0, que foi suficiente para estar na final da Libertadores. Cicinho, é para comemorar e muito. Tem que comemorar e muito, né? Porque o objetivo foi alcançado. O título é uma consequência de toda a preparação. Você está na final, então já demonstra que o trabalho está muito bem feito. E o Flamengo, essa equipe forte que nós conhecemos e falávamos antes, né? O Flamengo não precisava ganhar o jogo. Era jogar com sabedoria exatamente para chegar na final. E foi isso que o Felipe fez com sua equipe, armou muito bem. O Flamengo, quando foi atacado, rapidamente contra-atacou, assustando o adversário, mostrando que é o Flamengo. E isso daí fez com que o jogo se tornasse favorável para o Flamengo. Vale ressaltar que foi uma semifinal de goleiros, né? Que aqui quem apareceu foi o Cambesse, lá foi o Rossi e também o Cambesse. Então, assim, duas equipes que os seus goleiros aí ajudaram muito nesse brilhantismo da competição, mas o Flamengo foi merecedor de estar na final. É merecedor de estar na final. Ronaldão, passou muito fácil pelo meu Inter nas oitavas, sofreu diante do Estudiantes e foi melhor que o Racing nessa decisão. Agora que venha ou LDU ou Palmeiras por Flamengo. Porque teve um divisor de águas com o Córdoba, né? Em casa. Uma situação difícil o Flamengo. Depois eu comecei a ver o seguinte, o sistema defensivo do Flamengo é avaliado pelo Rodrigo Caio. Porque é uma linha de zagueiros maravilhosa, mas a forma que eles andam, que eles conduzem o meio de campo, empurram o meio de campo, muitas vezes eles até pressionam para não ter muito espaço no time do Flamengo, e o time do Flamengo não dá espaço. Então, quando você tem esse setor forte, atuante, em que os dois zagueiros eles atuam ali, um olhando para o outro, tendo a confiança, colocando a equipe para jogar, recuando, e quando teve a expulsão, ficou mais fácil. Porque aí fizeram duas linhas de 5 e aí foi só cadenciar a bola e o lugar onde estava essa bola, os dois zagueiros bem posicionados, um goleiro espetacular, e é o que você disse. Eu assino embaixo, menina Renata. O goleiro de time grande pega a bola do jogo. Agora, quando tem uma, duas, três, ele também tem que pegar. E foi o caso do Rossi. Que goleiraço! E muitas vezes, quando vai pra sorte, porque foi pra sorte, algumas vezes no pênalti, ele vai lá e pega. Fala, ó, bate aí direitinho, duas aqui eu pego. Goleiro de time grande é assim. Agora, eu vou ressaltar mais uma vez esse setor defensivo do Flamengo. Que time, andando em campo, empurrando, jogando na casa do adversário sem ter medo. A bola não pegou fogo no pé do time do Flamengo. Então, parabéns aos envolvidos, que é o Rodrigo Caio e também o Felipe, que é um baita de um treinador. Claro que quando você se classifica, Edu, para uma final, é o coletivo que vale. Mas no primeiro jogo, o Carrascal acabou com a partida, fazendo gol. Ontem ele foi sacrificado, porque o Danilo entrou no lugar dele para recompor a defesa. Mas o Flamengo, que só tomou no Campeonato Brasileiro 16 gols até agora, tem esse sistema defensivo forte, eu concordo com o Ronaldo. Mas ontem todo mundo se doou, todo mundo ajudou a manter o 0-0, principalmente o Rossi, está na final. E era um jogo de superação, Renata. Era um jogo onde que qualquer esforço era válido. Até porque você está um passo para a final e para ser campeão. Então, eu acho que o Flamengo ontem jogou de uma forma inteligente. Os jogadores experientes chamaram a responsabilidade. O Jorginho, você via o posicionamento dele, a bola não queimava, como o Ronaldo falou. Os zagueiros saindo jogando. O Rossi dentro da pequena área saindo jogando. Então, isso mostra que o time estava confiante. O time sabia o que tinha que fazer, né? E esfriou muito bem o jogo.
Por mais que o Racing queria sair e tal, e só tinha aquela bola longa para raspar do Martínez, então eles já sabiam que isso poderia acontecer e marcou muito bem. Então acho que o Flamengo, no meio de campo, né, o Pulgar com o Jorginho, né, você pega o Arrascaeta, até mesmo os jogadores no meio de campo se encontrando, o Carrascal vinha muito também para jogar, e isso acabou dificultando a equipe do Racing, e aí, né, parecia que tocava em mim, passava, a bola não queimou, então parabéns pela classificação, o Flamengo jogou muito bem, e as poucas vezes que o Flamengo errou no posicionamento, tinha um goleiro ali para pegar as bolas. E lutou contra uma atmosfera linda da torcida do Racing, o El Cilindro estava lotado, pulsante. E o lance emblemático da partida foi a expulsão do Plata. E a gente vai aproveitar para, inclusive, acompanhar como foi essa comunicação entre o Piero Mazza, o árbitro principal, com o VAR. Vale. Ahí, sobre todo, mira. Estoy. Vale, perdona. Limpio. Vale. Déjale falta. Nada. Vale. Deja seguir un poquito que después se toma. Ah. Adelante, después de que cae. Estoy viendo. Ah, vivo. Todo chequeado. Lateral. Cuidado. Ojo. Mira este gol, ¿cómo, compadre? Vale, tenés que echar. Para, dice. ¿A quién? Hay un combo fuera de la cámara. Fuera de cámara. Vale. Está todo fuera de la cámara. Acá, mira, cuando cayó este, mírame, Felipe. Expulsó el 50 de Flamengo. Ya, necesitamos capaz que la Beauty. Ah, está muy lejos esto. No. Hay que buscar acá con alguna que nos enfoque cuando cae. Para mí, conducta violenta, Juan Lara. Acá, dale adelante. Sí, es el que está caído, el que... Cuando se para, dale adelante. Vamos a buscarlo primero. Acá esto ya lo vi, le pasó a llevar con la mano, no es nada. Y es cuando se para Plata. Exacto. Tenemos que darle adelante. Todavía no se para. Lo fue a buscar Rojo, lo toma... Ya, dale. Lo levanta Rojo y le tira un manotazo. Háblale tú, Edson. ¿Qué le hiciste? Nacho, aquí mira con esta. Pero espera. Ahí está, solo esa cámara tenemos. Ahí llega. Piero, te escucho. Dame, Lara. Nacho, dime, Piero, ¿qué quiere decirme? No, dime tú, no te escucho. Me está hablando. Perfecto. Es la que mostró el programa. Vale. Mira, Lara, el jugador de Racing intenta levantar de la camiseta al jugador de Flamengo. Y el jugador de Flamengo le da un golpe de puño en los genitales. El Claudio dice golpe. ¿Y por qué no le da un cuadrito más para cuando él cae también? Para que se vea. Sí, ahí. Para que sea con que cae. Ya, que no se meta. Ya. Conducta violenta. Lo va a parar el número 6 y le tira un golpe. Los genitales, que es lo que dice. Por favor, Piero. No tenés que buscar nada. Piero. Tenemos solo una cámara lejana donde muestra que Marco Rojo toma al jugador de la camiseta para levantarlo y él reacciona con un golpe. Perfecto. Digamos assim que ele acertou as partes íntimas do adversário. É o que eles concluíram pela comunicação dos dois. Realmente as imagens não são boas, hein? Elas são cortadas, mas eles chegaram a essa conclusão. Teve a chance de uma revisão e acabou que o Plata foi expulso. Edu? Não há Plata. Exigência, rigor ou bem expulso? Qual é a sua opinião? Não, foi muito rigoroso para mim, Renata. Eu não expulsaria, não daria vermelho para o jogador do Flamengo, até porque ele foi também provocado, né, para levantar. Então, acho que ele não tinha força realmente para atingir o jogador do Racing. Então, para mim, muito rigoroso o vermelho. Ronaldão. Rigoroso também, eu achei. Muito, porque ele acaba tomando um chute na cabeça ali, enquanto passa pegando ele. E depois ele o cara que tenta puxar ele do chão, levantar o cara à força. E agora o tapa que ele deu não era pra tudo hein? Isso, né? Como ele é chato, como ele vai pra cima, fala, gruda nos adversários. É um adversário chato que não tem bom sentido nesse caso, né? Fica o tempo inteiro ali provocando. Exatamente. Não, é que eu fiquei imaginando aqui o VAR passando a instrução, né? A tocada do balão. Mas assim, não tem uma imagem conclusiva e outra. Não tinha
um posicionamento para colocar uma força excessiva num possível golpe aí. E se você analisar bem a câmera mesmo, o jogador do Racing, quando derruba ele para chegar nesse momento, ele passa e dá uma esbarrada na cabeça dele, sim, do Plata. Então, assim, eu também não expulsaria, não. Mas correu muito risco o Plata, né? Não precisava, Tá né? fora da final, um jogador importante que é sempre acionado pelo Felipe Luiz e que não vai jogar a grande decisão. Será que vai conseguir anular esse cartão aí, Não. o Flamengo? Já anularam um, vai anular dois. Esse eu não acredito. Não tem como, né? Porque é uma expulsão questionável, mas não é injustificável, não é? Agora, o próprio Marco Rojo foi expulso num lance envolvendo o Léo Ortiz, só que com a revisão do árbitro no VAR, ele acabou retirando esse cartão vermelho e depois, na sequência do jogo, ele acabou levando um cartão amarelo, inclusive. Era um que ele já tinha acertado o Sousa na outra partida, que é um jogador importante, capitão, defensor e que não esteve presente nessa partida. E o Rojo foi contratado pela experiência que ele tem para Libertadores e não correspondeu, hein, Edu? E é um cara que é um provocador, né? Ele provoca Foi ele que acertou o próprio jogador? Foi ele. E como você bem disse, um cara experiente, jogou no Boca, né? Jogou em Copa do Mundo. E ele que tinha que passar tranquilidade para os seus companheiros, orientá-los ali na parte defensiva. E aí ele acaba provocando, fazendo esses lances aí também. Então, é claro que essa expulsão foi revogada depois aí, né? Depois voltou atrás. Então, mas pelo jogador que eu acho que podia render muito mais para o Racing. Bom, e o Flamengo já retornou da Argentina, celebrando a classificação, preocupado com o esporte e o Campeonato Brasileiro. E o Igor Dorileu acompanhou esse desembarque. Igor. Olá, Renata. Horas depois de se garantir na final da Libertadores, ao segurar o empate com o Racing em Avejaneda, mesmo jogando com 1 a menos por cerca de 40 minutos, a delegação do Flamengo desembarcou aqui no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Alguns torcedores receberam a comissão técnica e os atletas. Um dos jogadores mais festejados foi o goleiro Rossi, o nome do jogo de ontem. Fez pelo menos 3 grandes defesas. Os jogadores não vão ter descanso. A reapresentação está marcada para hoje à tarde no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. Será o início da preparação para o duelo contra o Sport no próximo sábado, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serão 6 jogos do Brasileirão até a decisão da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro em Lima, a capital do Peru. O adversário do Flamengo na final sai hoje do confronto entre Palmeiras e LDU do Equador. Esse confronto tão aguardado, Edu Dracena tá daquele jeito aqui no estúdio. Logo mais, Palmeiras e LDU. Na conta do confronto, a LDU fez 3-0 e Abel Ferreira promete uma noite mágica para chegar à decisão da Libertadores. Lutem sem parar. Esse é o lema dos palmeirenses. Vai ser vida ou morte. Vamos entrar para tentar a vitória a todo tempo, do primeiro ao último minuto. E vamos, estamos confiantes, contamos com o apoio da torcida também e se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai ser difícil, mas nós vamos virar esse jogo aí. E Abel sabe o que está fazendo, ele sempre tem um plano. Hoje não há espaço para erro. O Palmeiras precisa do jogo perfeito. Esquecer a catástrofe que aconteceu em Quito. Vencer a LDU por pelo menos 3 gols de diferença para levar para os pênaltis. Ou 4 para passar sem sustos. 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica. Para que a magia possa acontecer, o técnico Abel Ferreira seguiu o mesmo padrão. Fechou o treino no Allianz Parque na véspera da partida. Por que sair do CT? Bom, o português adotou esse método para que os jogadores possam se acostumar, se sentirem bem no gramado. E do lado de fora, a torcida que canta e vibra apoiou incondicionalmente. No corredor Alviverde, a fumaça fez o ônibus desaparecer na rua Palestra Itália. A bateria, então, nem se fala. No compasso da confiança.
E dizem que verde é a cor da esperança. Esse sentimento estava estampado no rosto de todos, até de quem ainda não entende a proporção de uma noite de Libertadores. Antes do treino, o elenco foi abraçado também pelos funcionários do clube, que mostraram frases motivacionais. Com certeza é muito importante para nós ter esse apoio de todos os funcionários do clube que estão aí atrás dos bastidores para nós estar jogando aí e muito feliz. Agradecer cada um também. Agora, o time precisa responder em campo com uma virada inédita no torneio. O Palmeiras deve ir a campo com Carlos Miguel, Kelvin ou Giai, Gomes, Murilo e Piquerez. Andrés Pereira, Bruno Fux ou Aníbal Moreno, recuperado de edema na panturrilha, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. O time comandado por Thiago Nunes pode ter Alexander Domingues, Quinones, Ricardo Adé, Mina, Quinteiro, Minda, Vidjamil, Grueso e Cornédio, Alzugaray e Medina. Contra equipes equatorianas, o Verdão tem 10 jogos como mandante em toda a história. Todos pela Libertadores, 100% de aproveitamento. A meta é baliza zero. Alerta ligado na defesa, que sofreu 6 gols nos duelos contra Flamengo e LDU. No ataque, holofotes em cima da dupla Flaco Roque. Nos últimos 17 jogos em que atuaram, participaram de 31 gols. Enquanto houver chance, eles vão acreditar numa noite épica, na virada histórica que colocaria o Palmeiras na final da Libertadores pela 7ª vez. Falar um pouco mais desse Palmeiras. A LDU tá de boa, fez 3-0, cumpriu seu papel lá no Equador, não se intimidou, abriu uma vantagem que até hoje, em semifinal de Libertadores, nunca foi revertida, essa diferença de 3 gols. Em outras fases da competição isso aconteceu. E agora o Palmeiras vai ter que fazer mágica, Edu. O Abel já declarou, decretou. Vai fazer mágica. E eu tô torcendo e eu espero muito que isso aconteça, Renata, até porque é o jogo mais importante da temporada. É um jogo onde que o torcedor confia nesse elenco, confia no seu treinador também. E agora é um jogo mental. É um jogo onde que o Palmeiras não pode querer acelerar desde o início para querer tentar fazer o gol de qualquer jeito. Eu acho que, como o Abel falou, 90 minutos é muito tempo. Não importa. Agora, você também não pode também sair igual louco e tomar gol. É um jogo que você tem que jogar com inteligência, um time bem coeso, sabendo o que tem que fazer dentro do campo, um time que é dentro de casa, com a sua postura, marcando, né, o time adversário, não deixando o time adversário gostar do jogo, como o Racing deixou o Flamengo gostar do jogo. O Palmeiras não pode deixar isso acontecer e aí sim, com a bola nos pés, tentar fazer as jogadas com o Flaco Lopes, com o Vitor Roque, né, e a gente confia bastante. Agora, Cicinho, olha a festa, a gente está mostrando imagens, porque o time treinou no Allianz Parque e o torcedor foi lá, ficou na porta, apoiou, valorizou, mostrou que acredita nessa virada, apesar de ser um placar elástico. Mas esse time do Palmeiras tem condições para fazer coisas complicadas e para mostrar qualidade. Tem, já demonstrou isso, Renata. Por isso que o torcedor é confiante, o Abel fez, né, a convocação dos torcedores. Isso daí, sem sombra de dúvida, é um combustível para os atletas. E eles vão entrar hoje. O Palmeiras, todos nós sabemos que está numa missão quase impossível. Então precisa contar com o apoio de todos, até do Tom Cruise, se for o caso, para poder reverter esse marcador. Melhor contar só com os jogadores. E aí vai precisar não, Cicinho. O torcedor é um combustível importantíssimo nesse momento. Agora, Ronaldão, você iria com o Bruno Fux ali de primeiro volante, fazendo também às vezes de um terceiro zagueiro se necessário, ou com Aníbal Moreno? Então, precisa vencer o jogo, né? Você vai ficar com 3 zagueiros. Eu não sei, eu acho mas às vezes você libera os laterais com 3 zagueiros. Mas é o ponto forte. Porque esse time vai estar fechadinho. Jogar pelas laterais talvez não tenha espaço, porque eles vão jogar com 2 homens ali na sobra e o pessoal do meio de campo sempre faz a dobra ali junto com o ala. Então, eu não sei, eu acho que o interessante desse time do Palmeiras seria tentar funilar.
Você acha que o Alan vai ser titular? Eu acho que sim, É? Agora o Cici deu uma ideia boa, agora não sei no lugar de quem que ele vai entrar, o Tom Cruise. Porque é uma missão impossível. Mas de repente Agora ele... tem o lado bom. Edu, calma que eu vou falar o lado bom. Calma, você tá muito nervoso. Eu tô ansioso. O lado bom. Começa logo o jogo. Vocês pegaram no Paulistinha, guardaram os rojões. No Paulistinha. Agora é Paulistinha. Não, guardaram os rojões, guardaram. Vocês não ganharam, vocês guardaram os rojões. Aí na Copa do Brasil, vocês guardaram os rojões também, que vocês não ganharam. Vocês guardaram os rojões. Aí vocês foram pro Mundial. Sim. Voltaram, guardaram os rojões. O que tal não fazer que nem o Racing fez ontem? Já soltar fogo logo no começo. Até porque... Pra queimar tudo. Até porque... Ué, quando o Inter fez isso, você criticou. Achei bonito, mas só que o papel atrapalhou o jogo. Vocês perderam. Até porque... Foi o papel não foi o papel, não. O papel não foi o principal. Não foi o papel? Não. Até porque hoje... soltou. Até hoje tem Libertadores e ainda tem o brasileiro que é líder do campeonato. Então você tá soltando fogos, velho. Então calma, irmão. Ainda tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. Então eu vejo assim, Renato. Eu iria com o Fux, independente com 3 zagueiros. Não, você primeiro tem que resguardar a sua defesa. E depois libera os caras pra jogar. Você precisa fazer 3, libera os caras pra jogar, Você precisa fazer 3, velho. Libera você os vai cara. resguardar o quê lá? Não, libera. Até porque o Fux tem qualidade pra jogar, é um cara que tem bom passe. Então, a LDU vai ficar fechadinha ali. Então, o Palmeiras não pode tomar contra-ataque. Vai fazer o quê? O Palmeiras não pode tomar contra-ataque. E você tendo essa linha de 3 ali, ele vai ficar bem forte. Bom, daqui a pouquinho a gente conta uma história sobre Abel Ferreira. Ele que tem marcas impressionantes pelo Palmeiras, não é? Mas o Thiago Fagnani tem novidades da Fórmula 1. Ela tá quase desembarcando aqui no nosso país. E o Thiago vai contar detalhes aqui pra gente. Thiago, é com você. Revela tudo da Fórmula 1. Oi, Renata, tudo já praticamente pronto em um dos templos do automobilismo mundial. Vai começar a nossa jornada no Autódromo de Interlagos, afinal de contas, a Band vai mostrar com exclusividade todos os detalhes do Grande Prêmio de São Paulo. Dá para perceber, né? Boa parte dos equipamentos dos times da Fórmula 1 já estão aqui no autódromo. Amanhã chegam mais materiais, todos esses materiais estão chegando pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. Aí grandes comboios são realizados na madrugada até o Autódromo Paulistano. Então dá para ver, ó, equipamentos da Ferrari, mais ao fundo tem Alpine, tem Red Bull. Olha, o autódromo está lindo. Zebras já foram pintadas, muitos adesivos de patrocinadores, enfim, já foram colocados. Faltam detalhezinhos para ficar tudo bonito, tinindo para a semana que vem. Bom, e estamos aqui também porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deu uma entrevista coletiva para falar sobre este que é, sim, um dos principais eventos do calendário da cidade de São Paulo. Eu não escutei direito, em menos de 1 minuto? Em menos de 1 minuto esgotou os 1.200 ingressos. Nossa, desse público que está vindo aqui, para a gente ter uma ideia, 15% é estrangeiro. Foi no ano passado, esse ano talvez aumente. 15% de pessoas que vêm de outros países é um dado bastante importante, que tem feito com que a cidade tenha sido muito procurada para fazer os grandes eventos mundiais. GP de São Paulo da Fórmula 1 é aqui na Band. Estaremos ligados. E estamos ligados em Abel Ferreira também. Eu imagino como ele está agora, pensando na partida, definindo os detalhes para o jogo decisivo do Palmeiras no ano. E hoje, por coincidência, além de LDU sendo adversário do Palmeiras, semifinal de Libertadores, o Abel completa 5 anos dirigindo um time vitorioso, exemplo e que vem incomodando os adversários. Preparem-se para uma noite mágica. O treinador mais longevo do futebol brasileiro. Ele está completando 5 anos à frente do Alviverde Paulista. Um casamento com altos e baixos, claro, como qualquer um. Já teve atrito com a torcida, com a imprensa. Mas os momentos de alegria são muitos. 10 títulos conquistados até agora. Entre eles, 2 cobiçadas Libertadores. Se você mede um homem pelas suas conquistas, Abel é um dos maiores. Está completando, digamos, bodas de madeira. A madeira é um símbolo de força e resistência. E isso Abel tem de sobra.
5 anos no clube, nenhum treinador está tanto tempo no cargo no Brasil. Rogério Ceni no Bahia vem em segundo. Bem menos tempo, acaba de completar 2 anos no cargo. Abel, 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, 3 estaduais, uma Recopa e uma Supercopa do Brasil. Está empatado com o treinador Oswaldo Brandão como os que mais conquistaram títulos. Essa é uma história que começou de uma maneira bem improvável. O ano era 2020. O Palmeiras buscava um treinador estrangeiro para substituir Vanderlei Luxemburgo. Entre outros, Miguel Ángel Ramírez, Gabriel Heinze, BKSS, nenhum deu certo. Abel Ferreira era a 4ª, 5ª opção. Um português até então desconhecido por muita gente. O anúncio oficial foi feito no dia 30 de outubro daquele ano. Depois que Abel passou por esse portão, tudo mudou por aqui. Abel tinha passado pelo Braga de Portugal. Ele estava no PAOK da Grécia. Quando chegou, pouco prometeu. Eu não prometo resultados. Eu não prometo títulos. Eu prometo trabalho e que tudo faremos para que o Palmeiras em cada jogo, do primeiro ao último segundo, jogue para ganhar. Isso eu prometo. Logo no começo do trabalho, se encantava pela técnica do jogador brasileiro, mas percebia um ponto a melhorar, o lado psicológico. Já disse que o jogador brasileiro, em termos de capacidades físicas e de talento, técnica, tem de sobra. São muito talentosos, mas a capacidade de lidar com as adversidades, a capacidade de lidar com os obstáculos é um aspecto que tem que se melhorar e nós estamos a melhorar. O próprio clube Palmeiras tem uma estrutura que trabalha também dentro dessa área. E assim começava esse relacionamento improvável. Trabalho, treino, repetição, derrotas, vitórias, títulos. Linhas escritas de uma história que jamais vai se apagar. 5 anos de um casamento que, se não é perfeito, é constante, é intenso. Sou pior pai, pior filho, pior tio, pior marido, pior irmão. É verdade, sou o melhor treinador, não tenho dúvidas nenhumas, mas perco isto tudo. E não há dinheiro nenhum que recupere, e é por isso que eu vos digo que choro na minha travesseira. Abel Palmeiras, os dois vão estar diante do maior desafio: reverter a maior derrota do Palmeiras de Abel na história da Libertadores. Será que com uma semifinal feliz, na história da Libertadores, nenhum clube conseguiu reverter uma derrota por 3-0 numa semifinal até agora? Alguém duvida, em data tão simbólica, de 5 anos dessa união? Quem conhece Palmeiras e Abel Ferreira seguramente acredita. No Brasil, 5 anos no mesmo clube, vencendo, conquistando jogos importantes, fazendo grandes batalhas, é raríssimo. E aqui a gente tem um resumo completo desses 5 anos da era Abel Ferreira no Verdão. São 385 jogos, ele tem 224 vitórias, 91 empates, 70 derrotas. Olha só, ele é o técnico com mais títulos na história do clube, ao lado do Oswaldo Brandão. E se por um acaso ganhar ou a Libertadores ou o Brasileiro, já se isola nesse quesito. É o técnico mais longevo da história do Palmeiras, quando se avalia apenas uma única passagem. São 10 títulos, 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, Copa do Brasil de 2020, o Campeonato Paulista ele conquistou 3 vezes, a Recopa Sul-Americana veio em 2022 e também tem o título da Supercopa do Brasil em 2023. Em 5 anos, é muita coisa, é muita excelência, hein? Olha só, no dia da apresentação dele, olha aqui quem lá estava, olha a elegância. No terno, na máscara, outros tempos que a gente nem gosta de lembrar muito, não é? Aqui, quando Abel Ferreira foi apresentado no Palmeiras, lá estava Edu Dracena. Edu, que privilégio, hein? Renata, quando ele foi anunciado e apresentado, eu estava lá, né, recebendo. E é tão bacana ver agora
depois de 5 anos, tudo que ele conquistou e construiu dentro do Palmeiras. Porque quando ele chega, muitos se questionaram. Pô, mas quem é Abel Ferreira? Da onde que ele veio? Né? Ninguém sabia tanto da história assim dele. Mas no dia a dia ele foi provando que ele é um cara competente, é um cara que se preocupa com tudo e com todos ali dentro do Palmeiras. E isso refletiu, né, nos títulos que ele ganhou. Mas não só aqueles títulos ali, Renato, mas também pelo carisma e pelo amor que ele tem pelos profissionais que trabalham ali dentro do clube. Se você pegar todos os profissionais e perguntar do Abel, todo mundo gosta dele. E não só ele, mas também os auxiliares deles, que também ele auxilia muito o trabalho dele do dia a dia, porque ele não consegue estar em todo lugar, mas ele está com os olhos com os auxiliares. Então isso é muito bacana, parabenizar ele por esses 5 anos, porque não é fácil ser treinador de um clube grande. Cheiro de despedida, não, um clube grande como é o Palmeiras. Deixa eu te falar um negócio pra você. Ninguém conseguiu fazer isso, meu irmão. É isso? Ninguém conseguiu fazer isso. 10 títulos, 5 anos seguidos no clube. Entendeu? Quantos treinadores teve no Corinthians desses 5 anos? Não, quantas vezes vocês foram pro Mundial? Quantos títulos? Quantas vezes vocês foram pro Mundial? Não, pega então o Mundial lá e paga a dívida. Quantas vezes? Mas então, eu acho que parabenizar. Eu fico muito feliz de estar no primeiro dia dele lá. Não, no primeiro dia. Tchau, Abel. E ele vai ter vida longa ainda no Palmeiras. Você é pra despedir, tchau, Abel. Vai com Deus, Mas é que você quer isso. Tô despedindo, Cicinho. Eu quero falar dele. Cicinho, 5 anos de excelência pura pro Abel Ferreira, hein? Não conquistou, ninguém conquista todos os objetivos, mas o que ele conquistou é acima da média. Não é só acima da média e... Claro que não. E é um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido, até porque você fala de um planejamento. O Abel teve também momentos aí delicados no Palmeiras, que conseguiu dar a volta por cima. E eu estou imaginando, né, nesses 5 anos, o quanto de dívida o meu clube não atraiu com essa troca de treinador, né? Enquanto um planejamento confiou no treinador e ele trouxe muita rentabilidade para o clube. Não então, só o seu, né, Cicinho? Do Ronaldo também, né? Isso daí foi... Fala com vocês, Dá para resumir numa frase tudo isso. Em 5 anos... multa rescisória, o Palmeiras não pagou aqui, só pagou lá pro Catar, né? Para aquele pré-contrato. Mas o título também trouxe muito dinheiro. Mas gastou. Bem lembrado. E agora, mais do Flamengo classificado na Libertadores, na final. O Mengão empatou com o Racing 0-0, segurou o placar e está na grande decisão. Agora é só esperar. O torcedor rubro-negro chegou confiante ao El Cilindro. Tô virado, pô. Vim pro jogo virado porque eu sei que o Flamengo vai vir aqui e vai pra final, pô. Flamengo é isso. Flamengo, a gente respira Flamengo. Se tiver que se doar, Flamengo vai ganhar porque, meu irmão, essa camisa aqui passa por tudo, passa por cima de tudo. A verdade é que a noite foi tensa e a pressão argentina começou na festa antes mesmo da bola rolar. Apesar de proibidos pela Conmebol, fogos e sinalizadores tomaram conta do estádio. Dentro de campo, o Flamengo teve o primeiro ataque do jogo. Mas foi o Racing que começou pressionando e Conete, por pouco, não abriu o placar aos 11 minutos. Na resposta à brasileira, Cambeses mostrou que seria protagonista. E quando a bola caiu nos pés de Luiz Araújo, o atacante mandou para fora. Jogo equilibrado. Solari por cima. E no lance seguinte, Arrascaeta em cima de Cambeses. Outra vez o goleiro argentino brilhava na noite. Na volta para o segundo tempo, outro lance para a arbitragem. Vermelho direto para a Plata, após esse tapa em Marcos Rojo. Com um jogador a mais e precisando da vitória, o Racing cresceu em campo. Os donos da casa até chegaram a ver Marcos Rojo ser expulso por essa dividida com Jorginho. Mas após a análise do vídeo, o cartão foi cancelado. Decisão final, não tarjeta roja. E com o Flamengo recuado, chegou o momento de Rossi chamar a responsabilidade. Obviamente feliz pelo jogo que eu consegui fazer, mas também eu não posso deixar
de parabenizar a todo mundo que hoje jogou. O goleiro argentino da equipe brasileira não sentiu a pressão da arquibancada. Com o joelho, parou Maravilha Martínez. E com as mãos, assegurou a classificação rubro-negra no chute de Vieto a queima-roupa, já nos acréscimos. Fim de jogo, Racing 0, Flamengo também 0. Na verdade, obviamente, o meu trabalho dia a dia, já virar ídolo, já fica com vocês como torcedores, ou com o mesmo torcedor que acompanha tudo, cada jogo, cada dia, que comemora muito quando a gente vence e sofre muito quando a gente não vence. Mas eu não vou botar o meu nome de ídolo porque ainda, na verdade, não ganhei nada. Ganhei só uma Copa do Brasil, não ganhei nada aqui no Flamengo, mas agora temos essa grande possibilidade de disputar uma final de Libertadores e entrar na história. O primeiro finalista está definido. De 2019 para cá, o Flamengo é a equipe que mais disputou decisões do campeonato continental. Quando entrar em campo, em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, será a 4ª final nos últimos 7 anos. Dos 3 títulos disputados nesse período, 2 foram conquistados pela equipe carioca. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. 5ª final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a 4ª. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha 4ª final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Resta saber se o Palmeiras também vai carimbar o passaporte mais tarde e embarcar para Lima no mês que vem. Foi sofrido, foi como Libertadores tem de ser. O grupo está de parabéns pelo esforço, pelo sacrifício e agora recuperar forças, focar no Campeonato Brasileiro até chegar à final. E eu fiz todo o esforço possível para poder estar aqui. Senti diversas vezes no jogo, agora no final eu estava já esgotado, meu tornozelo está muito inchado já. Mas o mais importante é que conseguimos a classificação. Classificação garantida, Flamengo na final da Libertadores. Muita gente secou, não adiantou, outros aplaudiram. Fato é que a equipe do Felipe Luiz conseguiu esse objetivo tão importante. E a gente consegue objetivos todos os dias aqui com eles, não é? Com o nosso João Pedro Sgarbi secando fralda, tudo misturado, é isso? Tudo bem, Rê? Eu tô ótima, o Ceará me deu uma forcinha. É que esse estúdio aqui tá com cheiro de fralda hoje, né, Ronaldo? Ai. Cheirinho de fralda e amanhã será um grande dia no Jogo Aberto, tenho certeza disso. Vocês estão parecendo dupla sertaneja, tá aqui Ronaldão também, todo na secação, aquela coisa toda. Tem João Paulo Capelanes, Marco Aurélio Cunha, Chico Garcia, Cicinho, Edu Dracena e temos aniversariante no programa. Olha, a maturidade vai chegar quando ele fizer 90 anos. Mas chegou mais um ano completo, mais um ciclo, Capela. Parabéns! Obrigado, gente. Que alegria. Nada melhor que comemorar será com os papai? Amigos. Papai, Agora com um pouquinho mais de responsabilidade o ano que vem, será? Estamos só aguardando. Olha, talvez, se você se comportar até o final do programa, terá um presente. Eu fico imaginando o Capelanes sentando com o filho dele. Vem cá, filho, vou te sentar. Vamos conversar sério. Qual que é a sua dúvida, papai? Vamos falar sério. Aí o bebê papéis invertidos. Eu tô no bronca dela. Bom, Everton Guimarães já teve uma alegria para Minas Gerais na terça-feira, o Galo na final da Copa Sul-Americana. E agora, o Flamengo também se garantiu na grande decisão da Liberta. Everton Guimarães, o Flamengo, que é uma máquina, que é um timaço, que é elogiado, mostrou que realmente estava preparado para ir à decisão. Buenas tardes. Ele falou que o Racing ia passar, muchacha, muy guapa, tá mandando bem aí na paleta de cores, né? Eu falo que a sua figurinista não erra, tá antenada. Renata, é impressionante o carinho da torcida comigo, depois da minha opinião de ontem. Um carinho,
mensagens carinhosas, principalmente no privado lá do Instagram, como as pessoas são carinhosas, todo mundo tratando muito bem, me chamando para ir ao Rio de Janeiro, conhecer as estruturas do Flamengo, conhecer a estrutura da torcida e tal. Eu estou muito feliz com o carinho que eu recebi de ontem para hoje, quando ontem disse aqui que estava fedendo uma vitória magra e pênaltis e o Racing passar. O Flamengo sofreu, né? O Rossi foi disparado melhor. O Rossi fez pelo menos 2 defesas, uma delas essa que a gente acabou de ver aqui, com um negócio impressionante, né? Então, assim, aliás, pelo menos umas 3, 4 defesas. Goleiraço. Falei ontem aqui, repito, indiscutivelmente, melhor elenco, maior orçamento, uma bandeira muito forte, etc e tal, ponto. Só que é o seguinte, daqui pra frente, quem pode, de repente, dar mais calor no Flamengo na final é o Palmeiras, que está em uma desvantagem muito grande. Estando numa desvantagem muito grande, se o Palmeiras passa grandão. E só o Palmeiras pode dar calor no Flamengo numa final. Se a LDU passar, o torcedor do Flamengo já pode comemorar hoje. Já pode começar a comemorar hoje no Brasil inteiro. A LDU passou para a final, não precisa nem de ir para o estádio, já pode comemorar, ir para as ruas, porque o Flamengo será tetra. Pois é, Everton, realmente, depois você divulga seu Instagram aí para quem quiser falar com você mais de perto, isso. Não é? Não tem problema, tá tudo certo. Agora, Capelanes. Vamos lá. A LDU conseguiu um 3-0, que é um placar que nunca foi revertido em semifinal de Libertadores. Se fosse talvez um outro time, se fosse o próprio Flamengo, não é? Mas a LDU já tem título de Libertadores, título de Sul-Americana, tá sempre figurando aqui e ali, mas parece que ela não recebe o crédito necessário. Hoje ela vai ter que provar se o que ela fez foi muito ou não diante do Palmeiras. Só que a LDU, no grupo do Flamengo, ela foi primeiro lugar. E o Flamengo, que não foi o primeiro, chega agora garantido na decisão da Copa Libertadores. Passou fácil pelo meu Inter. Depois teve problemas com o Estudiantes, o Rossi apareceu. E ontem, mais uma vez, jogando na casa do adversário, o Rossi também mostrou suas credenciais. O Flamengo chega confiante, forte e, independentemente do adversário, sabe que pode conquistar o título. É verdade. Que bom que você falou sobre isso, porque... Fiz um resumão. É um resumão maravilhoso, porque eu gosto de fazer 2 coisas aqui no programa. A gente fazer a nossa análise e não ser o crítico da crítica. Porque muitas vezes a gente subestima algum clube e muitas vezes a gente superestima um outro time. Eu acho que muita gente está subestimando a LDU. Se você for pegar a campanha, como você falou, o Flamengo já está na final da Libertadores do grupo, a LDU passou, depois passou por cima de todo mundo, de vários brasileiros, sobretudo com o Palmeiras. E a gente, alguns superestimaram o Racing. Eu estou esperando até agora, estou procurando o pau que o Flamengo ia tomar do Racing ontem. Eu não vi isso, pelo contrário. Então, muitas vezes a gente faz uma outra análise aqui, sem querer ser o crítico da crítica, e a gente pensa muito que pela camisa, o Racing não ganha nada há 200 anos. Ganhou uma Sul-Americana, aí é bem verdade, mas o último título e único da Libertadores foi em 67. O da LDU mais recente e o mais importante, a LDU não é patinho feio, Renato. É isso que é importante dizer. A LDU, como você fez esse maravilhoso resumo, ela está figurando em Sul-Americana e Libertadores edição após edição. E de tanto você disputar a mesma competição, uma hora você bate. Uma hora você bate campeão, uma hora você bate na final. Veja só o Palmeiras, que ficou 200 anos sem jogar finais de Libertadores, não parou de chegar e agora está conquistando o título à roda. Infelizmente, para por aqui hoje. Esse ano não ganhou então, pois é. Você acha que o Palmeiras não será o adversário do Flamengo? Pessoal, vou falar uma coisa aqui com todo respeito, até porque quando eu era criança, eu era palmeirense. As pessoas... É verdade, eu era palmeirense. Cabela é seu aniversário, a gente não pode brigar. Aqui está um torcedor palmeirense. E quando eu era criança, eu era palmeirense. Mas hoje, torcedor... Hoje não mais. Então, pessoal, com todo respeito... Qual é o embasamento? Uma noite mágica. Eu vou chegar de Harry Potter aqui com uma varinha no programa amanhã, porque não tem a menor chance, pessoal. Atenção, uma coisa é você entrar em campo precisando golear. Outra coisa é você conseguir construir a vantagem. Capitão, vai sair de maca, vai apanhar e vai ficar calado. Vamos aguardar. Marco Aurélio Cunha, você profetizou aqui o Flamengo, não é? Falou sobre esse time e que, na verdade, nem precisou vencer o Racing. O empate em 0-0 foi suficiente pela atuação no Maracanã e eu me arrisco em dizer que acho que o Racing foi melhor aqui no Brasil do que ontem diante da sua torcida. É verdade, Renata. O Racing jogando aqui, né, no Brasil, ele tinha aquela coisa do desafiante. E aí parece que o time se solta, é muito mais difícil você buscar o resultado em casa. Existe aquela impressão de que em casa eu resolvo,
com a minha torcida. Quando o treinador fala com a minha torcida, que a água já bateu aqui, ó. Quando fala... Isso é uma letrinha para alguém? Para todo mundo que joga em casa pensando no treinador, pensando na torcida. Na presença da nossa torcida. Ué, o senhor falou isso contra a LDU? Em casa a gente resolve, tomaram um taco. Pra você ver como é verdade. Aí, ó. Pra você ver como é verdade. Então, é isso mesmo. É isso E o São mesmo. Paulo não joga mais em casa esse ano. A gente tem o lado torcedor que a gente deseja e tem a verdade, né? A verdade é a dificuldade que o Palmeiras vai ter. E a LDU é o Mirassol do Campeonato Brasileiro? Boa. Boa pergunta. Ninguém acredita, mas está lá na Libertadores, né? Então, eu acho que é um jogo muito duro para o Palmeiras. Acho que o Flamengo passou por méritos, jogou muito melhor no jogo da Argentina do que em casa. Segurou com o Rossi, fez miséria lá. Foi quase um Rogério Ceni. E aí o Flamengo está na final. Olha ele. Chico Garcia, um jogador a menos. A expulsão do Plata, para muitos discutível, rigorosa, mas acabou tomando o cartão vermelho. O Flamengo se fechou, colocou o Danilo, se defendeu muito bem e contou mais uma vez com um goleiro. Fez toda a diferença, que garantiu essa classificação, que você, de certa maneira, até duvidou que o Flamengo estivesse na final. Apesar de lá no passado ter acreditado. Deixa eu jogar né? um confete em cima de mim aqui, porque aconteceu exatamente o que eu previa. Não, é impossível que eu vou escutar isso. Por isso que a gente vai desacreditando ao longo do caminho. Tudo bem, mas eu falei que seria difícil, seria muito duro para o Flamengo passar, mas que ele passaria. Foi exatamente o que eu Foi disse. duro? Não. Quando eu falo que o Flamengo ia ter dificuldades, eu estou contando... Mais do que o Palmeiras, você falou, Eu estou né? contando... Tá. Bom, mas o Palmeiras não jogou ainda. Então, Mas é mais fácil. A missão do Palmeiras é mais fácil que era do Flamengo. O Flamengo superou. O Flamengo superou. Chico, nunca aconteceu em semifinal reverter uma vantagem eu sei, de 3. pra isso o Juvena tá aqui, ele teve a primeira vez dele, não muito tempo. Tudo tem uma primeira vez. Aqui no programa, eu quero dizer. Estreou no programa aqui. Me deixou sem graça. Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu falo que o Flamengo teria dificuldades, eu tô colocando nessa conta um ambiente hostil, uma expulsão injusta, uma arbitragem que compromete, uma dificuldade. Agora, é óbvio que o Racing, qualitativamente, é um time muito inferior ao Flamengo. Eu falei isso ontem. O Flamengo é muito superior. Quando eu falo que ia ser difícil, como foi, tendo o Rossi como um destaque do jogo, é pela pressão, é porque, obviamente, a perna já pesa, o Flamengo teve que se defender até os minutos finais e o Racing não tem a qualidade necessária para fazer um gol e quando chegou, parou no seu goleiro, mas a defesa do Flamengo foi primorosa. Felipe Luiz, quando tem jogadores a menos, ele provou isso contra o Corinthians ano passado na Copa do Brasil, quando ele tem um jogador a menos, ele se defende de uma maneira, assim, Aqui foi o Rossi e o Daronco. Ele sabe fazer isso. Quando ela passa dos defensores, o goleiro acaba aparecendo porque o Rossi, cara... Caramba. Quantos anos o Flamengo sofreu depois do Diego Alves, com o Santos, Matheus Cunha, sem firmar um goleiro como o Rossi? E isso é time campeão também. Então o Flamengo, apesar da dificuldade de ontem, ele superou. Aconteceu exatamente o que eu previ. Eu não tô entendendo a incredulidade de vocês. Eu fico triste, assim, porque o Chico, além de um grande amigo... Triste? O Chico, além de um grande amigo, é uma grande referência na minha vida, né? Ah, Em vários lógico, sentidos, isso é verdade. É verdade, é verdade. E aí o Chico, eu acho que ele nunca assistiu, então, um jogo de futebol. Porque em jogo de mata-mata, normalmente... Eu assisto, eu não enxergo às vezes. Em jogo de Libertadores é outra história. Não, então, em jogo de mata-mata, normalmente, em Libertadores, se você tem uma vantagem, é normal você se defender, Chico. Caramba, pô, que novidade, Mas normal. Mas eu falei isso. Eu falei que ia ser difícil passar. Alguém falou aqui que ia ter um amasso. O Flamengo ia amassar o Racing. Você assistiu o primeiro tempo ontem? Capela, o jogo tem dois tempos. Qual foi a chance mais clara do jogo? O Flamengo destruiu o Racing. Qual foi a chance mais clara do jogo? O Racing levou Qual foi a chance mais clara do jogo? O Rossi fez um milagre. O Racing cruzou 38 bolas na área. O Rossi fez um milagre. 38 bolas na área de cruzamento. É um time de uma nota só. Não é esse o ponto. Vocês trataram aqui, muita gente tratou o Flamengo como um time qualquer jogando contra o Racing. Chico, deixa eu falar. Mas umas vezes, Gabi, você tá falando em verdade. Eu falei que o Flamengo era mais time. Quem trata, nossa, que grande desafio vai ter o Flamengo por enfrentar o Racing na Argentina. Não tá vendo o Flamengo jogar. Não sabe que o Flamengo tem o melhor elenco da América Latina. O Juvena foi 0-0. E quem passou? E o melhor em campo, mas eu falei que ia passar. Tá bom, Chico. Eu falei que ia ser difícil. Gente, o primeiro jogo era pra ser 5-0 pro Flamengo. Quando o Flamengo ele é testado com regularidade, é em qual momento? No Campeonato Brasileiro. Ele tem o melhor ataque disparado da competição e a melhor defesa disparada da competição. Então, ontem, se ele não tivesse o Plata expulso, ele poderia ter sido mais ofensivo, ele poderia ter mudado as peças de uma maneira diferente, poderia ter vencido de falar, nossa, venceu lá também, olha a máquina, o elenco. Mas quando ele precisou da defesa,
ela apareceu como sempre. Zagueiros bem, laterais substituídos bem também, os que lá estavam, volantes jogando o fino da bola, Pulgar e Jorginho ali, e o Rossi numa noite perfeita. Então, o Flamengo, ele tem recursos. É isso, Edu? Recursos e jogadores experientes, que nesse momento não sentem. Porque você pega jogadores que já jogaram finais de Champions League, né, jogaram em seleções, jogadores que estão acostumados a ganhar título também. Então, isso é normal de acontecer. Você pega a bola, não queima no pé desses jogadores. Você vê saindo jogando, eles se aproximando. Então, isso é muito também com relação ao treinador, o Felipe Luiz. Isso ele colocou dentro do campo e colocou na cabeça dos jogadores. Ó, vamos jogar o jogo tranquilo, sem pressão, sem nada. E quando o Racing tentou fazer alguma coisa, o Flamengo pegou, esfriou o jogo, tocou a bola e se aproximaram, né, criou chance com a Arrascaeta, né, com o Varela também. Então, acho que foi merecido, sim. É claro que o melhor, como todos nós aqui vimos, o melhor em campo foi o Rossi, sim. E a gente vê, não é só porque falar assim, o Flamengo amassou. Não amassou. Eu acho que as melhores chances claras, para mim, foi do Racing. Eita, mas você tá com um jeitinho de Tá de medo. fralda. Não sei, eu tô sentindo um receio. Não, nenhum. Aí, final vai ser outra coisa. Desafio, o Flamengo, são 4 finais nas últimas 7 edições. Desafio, na minha opinião, não é do Flamengo enfrentar o Racing, é do Racing enfrentar o Flamengo. Esse é o desafio. O Capelantes falou aqui, ganhou uma sul-americanazinha, que ele se baba aqui pra dizer que o Atlético é o maior campeão. É que no caso, ganhou eu não ganhei só uma, eu ganhei duas. É que no caso, eu ganhei duas também. e vocês não têm nenhuma aqui, então vai dormir. Eu tô gostando desse ranking aqui no programa. Ronaldão, o que você vai contar agora? Você tá impressionado com seus coleguinhas? Tô impressionado com o Chico. Chico, vantagem é vantagem. Só Depende, isso. O nome diz perigoso. vantagem. O que é Resultado vantagem? perigoso. É vantagem. Tá bom? Só isso aí. E 3-0 não é perigoso? É perigoso. 3-0 é perigoso. Pra quem? Pro Palmeiras tomar mais, tá? Estamos aqui no YouTube, quero ouvir o Cicinho falando sobre o Flamengo. Everton, você então não tá com o Ibope elevado, com a torcida do Mengão, mas o Flamengo tá elevado à decisão da Libertadores. Muitos duvidaram, acharam que o Flamengo poderia tropeçar e não aconteceu. Até ele também achou. Não, aqui, deixa eu contar. Não, é que veja bem. Pressão e tal. E, e o Rossi foi o melhor em campo, gente. Peraí, o Flamengo não sobrou e tal, era um placar magro e etc. Mas o Flamengo passou, tá tudo certo. E a nossa audiência é tão grande, e é no Brasil inteiro, que foi só eu falar aqui no ar. E eu vi aqui meu Instagram, torcedor, todo mundo com carinho, Renato, falando, como eu gosto de vocês todos são mengudo aí, que coisa linda, etc e tal. Isto posto, eu vou repetir o que eu falei, porque a audiência rotativa precisa ouvir. Só o Palmeiras pode dar calor ao Flamengo numa final. LDU esquece. Se a LDU passar hoje, o torcedor do Flamengo já pode sair em carreata, fechar a praia de Copacabana, contratar Ronaldo e os impedidos e fazer um grande show para a população carioca, para a população que torce para o Flamengo. Se passar a LDU, já era. Se o Palmeiras passar, aí o couro come. Aí vai ter fight. Então é isso. Mas eu adoro o Flamengo. Tem camisa, Renata. Eu, quando era criança, torcia para o Flamengo. Você acredita? Eu sei que... Cicinho, de verdade, a gente não sabe quem vai ser o adversário do Flamengo, mas o Flamengo, a sua parte, a parte que ele precisava cumprir, ele fez. Não, exatamente. Eu já sei, LDU. E assim... Eita, olha, só pra deixar o Edu tenso. São Paulo que não vai ser. Cicinho, vamos ao vivo agora. Vem. Tem um programa aí que rolava na televisão, era Passa ou Repassa, não era? E aí, passa ou repassa o Palmeiras hoje? Ei, passa, pra final, passa. Cicinho vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas quero falar mais do Flamengo também, que já tá garantido, não é? Ó, pra finalizar esse assunto Flamengo. O Flamengo, independentemente do adversário, é o favorito na final? Sem sombra de dúvida. Uia. É o melhor elenco. Mesmo se passar o Palmeiras? Mesmo se passar o Palmeiras. Se passar o Palmeiras é campeão. Não, Quem? O Palmeiras passa vontade de chegar. Igual o São Paulo passou. Passa mais uma vez guardando os outros. O Palmeiras tá guardando tantos fogos de artifício, que é do Mundial, do Paulista, do Brasil. Vai soltar durante um ano e meio. Não é campeão, me fala. São Paulo há quanto tempo é campeão? Falando do Palmeiras, pelo amor de Deus, Cicinho. E agora eu vou fazer uma perguntinha. Será que o Palmeiras é o rei das viradas? Não. Aí.
eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. A memória das viradas do passado é a chama que acende a esperança do futuro. Da música que embala o time em campo, a lembrança do que já foi histórico. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Desde que Abel assumiu o comando do Palmeiras em 2020, o clube tem 7 partidas de mata-mata com placares favoráveis de 4 gols de diferença ou mais, e 4 viradas eliminatórias depois de perder o primeiro jogo. A mais marcante delas, na final do Paulistão de 2022, quando, depois de uma derrota por 3-1 contra o São Paulo no Morumbi, o Palmeiras venceu por 4-0 para sair com o título. Reviravolta que aconteceria outra vez no Paulistão de 2023. Na ida, 2-1 para o surpreendente Água Santa na Arena Barueri. Na volta, o mesmo placar do jogo contra o São Paulo. 4-0 e título alviverde em casa. O Palmeiras, pela 25ª vez em sua história, conquista o título paulista. E se 2 viradas em decisões pareciam muita coisa, imagina o tricampeonato seguido. Pois ele veio. Depois de perder por 1-0 para o Santos na Vila, 2-0 em casa, com gols de Rafael Veiga e Aníbal Moreno. Era o 10º título de Abel Ferreira pelo Palmeiras. Estou num clube que luta por títulos, estou num clube que me reconhece a todos os níveis, desportivo e financeiramente. Isso sem falar nas várias vezes em que o Palmeiras saiu perdendo, mas conseguiu virar na mesma partida. A mais emblemática, claro, um 4-3 contra o Botafogo, que foi caminho para o título brasileiro que viria em 2023. Inacreditável! O Verdão vira o jogo! Sai de um 3-0 e faz 4-3! Nesta temporada foram 7 viradas. A mais recente contra o São Paulo no Morumbi, em jogo polêmico. O jogador escorregou, os dois estão olhando para a bola, escorregou. É um choque de jogo, não é uma entrada. Acabou. Só que na Libertadores, a reviravolta esperada pela torcida nesta noite seria inédita. Para tudo, há uma primeira vez. Nunca a desvantagem foi tão grande para Abel Ferreira no comando do Palmeiras na Libertadores. Para reter e subir uma montanha de 3 gols. No jogo de volta, o que o técnico pediu e tanto gosta. O jogo começou muito antes da noite de quinta-feira. A torcida cantou alto no último treino no Allianz Parque. Estou muito feliz, com certeza é muito importante para nós e muito feliz. Agradecer cada um também, agradecer cada torcedor e esperamos fazer uma excelente partida e sair com a vitória. Preparem-se para uma noite mágica. Aí é que tá, se não fosse o Palmeiras do Abel Ferreira, acostumado a tantas batalhas, a tantas vitórias, títulos, o Palmeiras do Abel Ferreira é referência, é um time forte, que já se renovou. Lá já esteve um certo Edu Dracena, não é? Ah, é? Em algum momento tá por lá, não é? Abel. E hoje o Palmeiras tem talvez o principal desafio dos últimos anos, porque se ele conseguir reverter uma vantagem de 3 gols, pelo menos levando para os pênaltis, será lembrado por muito tempo, Sgarbi. Pelos adversários e pelos palmeirenses. Mas eu tô me divertindo aqui, né? Porque, se... Ué, mas não é agora, não é Se o Ronaldo tivesse cabelo, ele poderia fazer propaganda de shampoo. Se o Ronaldo tivesse cabelo, ele poderia muito bem fazer propaganda. Então, assim, desculpa, o Edu, você é meu irmão, você é um cara, sou seu fã, tudo aqui, os palmeirenses, máximo respeito a vocês. Segura! Você prepara o terreno, né? Não, máximo respeito. Só que, gente, o Palmeiras sopra, velho, o Palmeiras tomou 3 da LDU lá e foi, mas ficou barato, hein? Ficou barato. Era pra tomar mais. O Palmeiras não perdeu o gol, aqui, não. Aí tá esse sim, papo agora. perdeu o gol. A LDU não vem aqui pra jogar, antes de mais nada. Vai ficar no chão, vai fazer cera, vai tentar um contra-ataque ali. E o Palmeiras, em Libertadores e Copa do Brasil, nunca conseguiu reverter o resultado depois do que sabia. O problema vai ser a arbitragem. Sabia, não. Então é impressionante. A arbitragem de Vilmar Roldan, árbitro colombiano experiente. Experiente que pica o jogo, que dá cartão. Me deu um cartão uma vez na semifinal Libertadores e me tirou da primeira final. Mereceu. Então, esse árbitro
Cuidado aos jogadores, joguem tranquilo. Quanto mais vocês ir provocar ele, aí que ele não vai apitar realmente. Então tem que ter cabeça fria aí. Mas o Palmeiras nem vai ter tempo de provocar. O Palmeiras tem que pensar em fazer gols, Marco. Em atacar, não ser atacado. Em começar a deixar a LDU desconfortável, que o Sgarbi tá certo. 3 na conta é pra chegar tranquilo, organizar as coisas. O Palmeiras precisa ir desmontando isso. Renato, e é um grande engano achando que a LDU não vai jogar. Todo mundo agora, ó. Segura a mão de Deus. Tudo bem, Edu, você também. Você que mais precisa. Você é o que mais precisa, Edu. Eu já tô com a mão de Deus já há muito tempo. Já tô com a mão de Deus há muito tempo. Essa é a pergunta, doutor Marco Aurélio Cunha. Como segurar a LDU? Então, a grande questão é que parece que a LDU não vem pra jogar. Que ela vai ficar aí só fazendo Você acha que o Thiago Nunes não tá vendo o programa agora? Thiago! Volta, Thiago, volta, Thiago. Eu garanto a vocês, o Thiago Nunes e a LDU vão jogar hoje. Porque é um time que sabe jogar, faz triangulação, tem velocidade. Ontem eu vi criticar a entrada do Bruno Henrique. Com 1 a menos, tudo que tem que explorar é a velocidade. E o Felipe fez isso muito bem, colocou um velocista com um jogador a menos. A LDU tem vários velocistas, tem os corredores bem colocados. O Palmeiras vai ter que ir para cima, o contra-ataque da LDU é fatal. Então não pense que a LDU veio aqui para tumultuar, não. Ela vai jogar e vai dificultar ainda mais. Corre o risco de não perder. Me permita uma sublinhada aqui. Eu vou falar algo que talvez as pessoas não gostem, mas não tem problema. Hoje é seu aniversário. Hoje pode tudo, velho. Nada contra o Palmeiras, pelo contrário, porque eu era palmeirense quando era pequeno. No aniversário, vamos falar o papo reto aqui pro torcedor. O Palmeiras nunca fez uma grande virada contra um time supra-sumo. Botafogo. Não. São Paulo não é? Imagina. Não. Imagina. São Não, Paulo. aquele pênalti lá, o São Paulo frangalhos. Não, aquele pênalti. Mas tomou frangalhos. Virou contra a Água Santa. Virou contra o Santos que estava na Série B. Botafogo de 23? Exatamente. Botafogo de 23 fez o quê? Não era num time bom? Time bom, no D. Se por um acaso o Palmeiras tomar um gol da LDU, ele não faz 4? Não faz. O quê? Pessoal, vem cá. Aí vão xingar o Abel. Hoje o Palmeiras tem que jogar pela honra. Pela honra, porque não jogou pela honra semana passada. Jogue pela honra e pelo respeito com o torcedor que lá estará. Não há, infelizmente, eu gostaria, não há chance do Palmeiras ele, não, que é pé frio. Infelizmente. Gente, não sei não dá pra duvidar dessa equipe. Dá, Claro que sim. 3 a 0 é pesado, eu concordo, é excessivo. 3 a 0. O Botafogo, esse placar, nem o Botafogo nem o São Paulo sofreram. Então. Mas agora no Allianz Parque, é um time que pode. Chiquito, até o último minuto tem que acompanhar essa história de perto, aí, sem muitos prognósticos. 3 gols é muita coisa, mas 90 minutos é muito tempo. Bom, eu tenho que confessar que o programa está amplamente dividido. Uma ala torcendo pelo insucesso de Edu Dracena, porque amanhã, se isso acontecer, ele será massacrado, acabado, destruído na marca do programa. Por outro lado, se o Palmeiras passar, será uma final de altíssimo nível. Palmeiras e Flamengo já pensou. Se o Palmeiras passar para a final... que vai passar. Eu não vou rir, não. Vai passar. Eu não esqueço, você vem batendo na tecla de que o Palmeiras será o campeão da Libertadores. Você vai abandonar o barco agora ou vai continuar nessa passada? Ele no barco já Tamo junto, irmão. Não abandono não, Renata, não abandono não. E assim, gera ciúminho, fica puxando o saco do Palmeiras e tal. Enfim, vamos lá. Para mim, o Palmeiras vence pela diferença que lhe levará para a decisão nos pênaltis. E o Palmeiras vai à final nos penais. Quer emoção? Então segura que lá vem. Vence pela diferença necessária para levar para os pênaltis. Para mim, um 3 a 0. Desculpa aí, Thiago Nunes. Um 3 a 0 e depois ganha nos pênaltis e vai à final. Eu acho que a final da Libertadores merece um Flamengo e Palmeiras. Merece um Flamengo e Palmeiras. Porque se a LDU seguir, o Flamengo já é campeão. Então, para mim, eu ainda acredito que o Palmeiras possa reverter, inverter essa vantagem e chegar à final, Renata. Prestando atenção no que você disse, 3 a 0 se for para os pênaltis, terá que brilhar incontestavelmente a estrela de Carlos Miguel. Se o Palmeiras for para os pênaltis, ele vai precisar que o goleiro esteja calibradíssimo também. E aí seria uma grande oportunidade. Já pensou? Um goleiro reserva, que não é o titular ainda, que está substituindo o Everton, é a chance, talvez, para o Palmeiras levar para os pênaltis e tentar
consolidar. O que você tá... Olha isso. Você virou mágico, Cicinho? Estou preparada para uma noite mágica. Eu acho que você é um mágico de Oz. Edu, estás preparado? Sim, estou preparado. Eu acho que o Cicinho tá me zoando agora, todo mundo porque sabe que amanhã eu vou chegar daquele jeito aqui amanhã. O Palmeiras vai passar. Ô, Cicinho, faz uma mágica pra mim. Acha o Mundial do Palmeiras aí, vai. Não tem como ser. Tem time que tem Mundial e deve pra todo mundo. Agora, só lembrando uma coisa, o time que ganhar a Libertadores vai pra onde no final do ano? Peru. Mundial. Para o Intercontinental. Que é o que todo mundo tem até agora. Mas mudou o nome. Aí se o Palmeiras fosse ganhasse, não ia valer? Não, vai valer. Valeria. Claro, que sempre foi assim, confronto de Europa, América do Sul e uns intrusos. Você tá assustando. Você falou o quê? Não. Se por um acaso o Palmeiras passar, chegar na final da Libertadores, ganhar, ele estará no Mundial no final do ano. 2 passeios no ano. E aí, não sei. 2 passeios. 2 passeios no ano só, velho. Ô, Cicinho, você que tá mágico agora, me acha aí a Libertadores do Atlético. Vai pra Disney, pega. Você quer o mágico? Só final. Só veio a final. Eu sei onde tá no bolso de vocês que empacotaram e sonegaram em 2005. Essa é a verdade aí. Palpite! Já, calma. Palpite. Agora, essa mágica tem que ter mágica mesmo. O Abel Ferreira já entendeu o recado. 3-0 é pesado. Ele sabe o tamanho que foi a derrota lá no Equador. Nossa, que nojo. Ronaldinho Gaúcho. É mais fácil um burro voar do que o Palmeiras classificar. E o Edu vai sair de maca com força. Chama o bombeiro. E vai ser 2-1 Palmeiras. Ó. Marco Aurélio Cunha. Tirou daqui. O meu palpite é esse também, 2-1 Palmeiras. Boa. Chico Garcia. Quero dizer que eu errei. Até eu erro, né? Como diria um amigo meu. Eu projetei uma final entre Flamengo e LDU, mas não vai acontecer. O Palmeiras vai tomar um gol, eu só não sei se sai perdendo, mas vai tomar um gol em algum momento e o final do jogo será 5-1 para o Palmeiras. Que isso? Você tá usando droga pesada. Cicinho. Não, Caramba. Em um passo de mágica. 2-1 no LDU. Carinha dele. Ronaldão. Eu vou na linha do pessoal aqui, o aniversariante foi bem. 2-1, LDU. Igual o Cicinho. Igual o Cicinho. João Pedro Sgarbi. Torcida do Verdão, pode comemorar. O Palmeiras vence o jogo hoje por 2-0. E aí? Então, o meu palpite de verdade é 2-0 para o Palmeiras. Só que como eu apostei, que nem o Chico lá atrás, eu falei que lá quando a gente deu os palpites para a Libertadores, eu falei que seria a final. Flamengo e Palmeiras, então tem que falar Palmeiras. 3-0 no tempo normal, pênaltis, Palmeiras. Acabou, gente. Edu, você não falou? Não! 4-0 Palmeiras.